Podes começar. Ai, eu vou começar. Eu estou tão contente de vocês estarem aqui. O tempo que a gente demorou para combinar isto. Mas combinamos. Pai, sei lá, foi 10 minutos. Foi rápido. Até porque foi. quando eu disse o tema, vocês disseram logo os dois. Claro, bora lá falar do amor. É esse o tema. A mim não me disseste havia nada um disso. engano. Eu não sabia que era o amor. Eu até gostava de começar pelo dia do vosso casamento, que foi, Catarina, para aí há 17 anos. Para aí há Foi. 17 anos. Deixa cá Mas em ver, março. eu tenho aqui escrito. Vê lá. Foi dia... Estou parvo. De- Foi dia 3 de março. Olha, foi dia 3. 3 de março 3 de de março de 2007. 2007. Tive a oportunidade de ver uma partilha tua nas redes sociais, precisamente sobre o vosso casamento. Está lá assim a vossa fotografia, vocês os dois. E é muito giro aquilo que ela diz sobre, aquilo que tu dizes sobre a vossa relação e sobre o Rabinhos também. O que é que disseste? E então é curioso porque tu até nem querias casar Não fazia questão. Nós já vivíamos juntos, para mim estava tudo bem. e acabaram por se casar pela igreja. Como é que foi? Mais do que isso, eu acho que o nosso casamento reflete a nossa simplicidade. Verdade. Sendo que não tenho nada contra casamentos grandiosos e festas espetaculares e nem sei o quê. quintas. Nós gostamos é de cenas super tranquilas. Um bom jantar, comer um bom queijinho. Também já fomos às Maldivas, mas se for em Vila Nova de Mil Fontes também é tranquilo, estás a Sim. perceber? Eu lembro, nós estávamos, quando decidimos que queríamos casar, estávamos a jantar no restaurante do Sr. António, Que era o nosso restaurante favorito na altura. que era um restaurante super simples, que nós gostávamos, sobretudo, no Montijo. No Montijo. E nós gostávamos lá ir. Epá, e estávamos a falar como é que a gente faz isto. E a gente tem que ser um sítio que gosta. E a gente gosta de vir aqui. Será que o Sr. António já fez algum casamento? Não sei. Sr. António, já fez algum casamento? Não. Não. Gostava de fazer o nosso. Está bem. Está bem. Pronto, então vamos. Mas olha, só cabe aqui 70 pessoas e nós, está bem, só convidamos 70 pessoas. Pronto. Também nós é que íamos pagar o nosso casamento, não é? Portanto, já sabíamos Resultado, que ainda fosse, hoje o há que for- familiares com os quais não falamos porque não foram convidados. Mas espera aí, o jantar, o almoço, ou seja, os comes e bebes foi ali, mas depois houve uma pequena cerimónia que eu sei que Não, vocês isso levaram... foi lá nos Olivais, na igreja onde os pais dele cantavam, onde havia esta Casámos tradição nos toda. Olivais. Mas espera, casaram nos Olivais e acho que foi uma cerimónia muito bonita, porque... Pois foi. Os meus pais cantaram na cerimónia, os meus pais cantavam na igreja, nos Olivais. O meu cunhado também tocava viola na igreja, portanto, eles ficaram responsáveis por escolher as músicas. músicas, exato. Também, como sabem, a nossa onda foi sempre uma cena muito... E foi por muito falar em tranquila. música, eu entrei ao som do Elvis Costello, do She, que é uma música que eu adoro, porque eu não queria a marcha nupcial, não é? Claro. Não me dizia nada. E depois era aquele padre muito engraçado que a meio da cerimónia dizia: então, mas estes noivos não merecem uma salva de palmas, e as pessoas todas batiam palmas, olha, era Sim. tipo animador, Foi- era muito foi engraçado. pá, E o mas meu foi super- vestido de noiva foi feito pela minha sogra, pela Foi feito mãe pela dele. minha mãe. Em relação aos textos, tenho só aqui esta curiosidade, porque vocês gostam os dois de escrever. Levaram algum texto criado Não, por vocês? por acaso não. Por Na acaso altura, não. sabes, Na altura não havia muito isso dos votos. E não era só isso. Se calhar tem que ficar quando fizermos as bodas de ouro. Olha. Porque as de prata Já foram? de namoro não falta muito. Mas sabes que nós Daqueles ainda anos. éramos muito novos e não tínhamos muito o hábito de escrever ainda. não. Fora deste registro, sabes? Fora do escrever para nós, trabalho. fora do trabalho. Pois não. Só escrevíamos muito no trabalho. Mas olha, Engraçado. lá nos Olivais, então, foi assim uma cerimónia espetacular, o padre Foi, por também acaso foi. super descontraído. O espetacular, só que lá está, a noção de espetacular para nós é uma cena... Não, toda a gente disse que foi uma Mas cerimónia porque foi, olha, por exemplo, muito divertida. nós não muito- tivemos fotógrafos. Na realidade, o que é que fez isto espetacular? O facto de sermos pobres. Não, e- Não, nós tínhamos Percebes? o que nós O gastássemos engenho. saía do nosso dinheiro e nós tínhamos o dinheiro muito contadinho na altura. o essencial estava lá sempre, que é, Sempre, nós temos sim. que fazer algo que nos À faça... nossa ser- medida, Ora sabes? bem. E depois, porque aquelas coisas todas das quintas e não sei o quê, eu acho que mesmo que tivéssemos dinheiro, nós não faríamos isso. Éramos peixe fora d'água. Eu acho que o nosso objetivo é o mesmo que nos leva agora a fazer uma coisa que nós de vez em quando fazemos, e tu já foste, que é aqueles almoços que juntamos Pela amigos em casa. casa. Que é criar memórias. E as memórias tu crias mais pelos estímulos das pessoas, pelo convívio, do que pelos sítios, Claro. ou do que o que é que ela comeu naquele dia, ou o que quer que seja. E foi isso que nós procuramos fazer. Por exemplo, a questão do fotógrafo. Demos máquinas fotográficas a 3 ou 4 pessoas da festa, e essas pessoas, durante a festa, Foram tirando. foram tirando fotos, e no fim da festa
passámos aquilo para CDs. E ficámos Pá, com e fotografias então tu muito tens giras. fotos de festa, não tens fotos... Claro Não que tirámos tens. as clássicas também de... Mais a gozar até. Mais a gozar da família, porquê? Porque também havia gente mais velha e os nossos pais queriam e Faziam essas questão, coisas. não é? todas. Aquela foto com Mas os noivos. as da festa em si e realmente reflete aquilo que estava a acontecer naquele Olha só, momento. a cantar, a Sim, dançar, sim, a comer. parte da família dele mais sentada a cantar as músicas alentejanas. Mas há aqui uma coisa que é muito importante e agora, indo outra vez à partilha que tu fizeste nas tuas redes sociais, tu falas muito de aquilo que funciona na nossa relação é esta simplicidade, informalidade e boa energia que nos permite, nos momentos menos bons, estarmos mais serenos para as adversidades que nos aparecem. Sim. Eu acho que a serenidade nos permite abordarmos as questões. Tu estás a dizer boa energia. Sim, nós temos boa energia, divertimos, não sei o quê. Mas há dias, principalmente nesta altura em que nós estamos a gravar isto, nós estamos a preparar o espetáculo, e nós estamos nervosos, e há dias que estamos com menos paciência. Mas eu acho que a nossa serenidade na relação permite que possamos conversar sobre isso. A nossa informalidade e simplicidade na forma de ver as coisas já nos serviu de muito em momentos muito difíceis da nossa vida. Ah, sim, sim. De momentos mesmo complicados que nós pensámos, ok, temos que levar isto com a leveza possível e também com algum sentido de humor. Quando eu fui para o mundo do desemprego, nós tínhamos começado a viver juntos, portanto, casa para pagar, éramos os dois jornalistas, ela tinha um ordenado de 600 euros. Em 2 jornais, trabalhava em 2 jornais, para ganhar os 600 euros. Eu na altura. ganhava 600, 700 também no jornal onde estava, mas entretanto o jornal onde eu estava fechou. Fui para o mundo do desemprego com um subsídio fantástico de 190 euros na altura e andávamos sempre com os tostões contados. Sobrava-nos dias no mês, estás a perceber? Não faltava dinheiro, sobravam dias no mês. Sobrava Não tinham filhos nessa altura. Não. Isto foi quando, mesmo no iniciozinho, Os filhos quando estavam miúdos, todos com o não é? pai. Ainda éramos miúdos. Pronto, na altura a Catarina estava mais preocupada de não tínhamos dinheiro e como é que havíamos fazer as contas e... Porque eu trabalhei desde muito nova. E Eu fiz era a complicado, faculdade não? toda com part-times, para não pesar aos meus pais. E para mim, esta coisa do dinheiro e do ter, não é que eu dê grande importância, mas é isso. Para mim era Claro. quase como se eu tivesse que pedir dinheiro aos meus pais e eram as primeiras Era pessoas uma a quem eu derrota. iria. Mas vocês viviam era juntos? Sim. Sim, Então, era um e passo atrás. O que é que aconteceu ali? Porque de repente deixa de entrar o teu ordenado e só entram 600 euros. Sim. Houve uma determinada altura que nós sentimos que estávamos a começar a discutir por questões de dinheiro. Quem a discutia com quem mais? Eu ficava Ela mais ficava mais atrapalhada, incomodada a discutir, mais ela ficava mais angustiada incomodada. com a questão de e se não conseguimos pagar as contas? E basicamente o que nós falámos foi assim, nós não temos dinheiro, nós não cometemos erros no sentido de não fizemos maus investimentos. É uma questão, simplesmente, é a vida a acontecer. Sim, é o contexto. Portanto, isto é um não problema. Mas espera lá, vocês já há aqui duas coisas muito importantes, que é vocês tinham consciência de que estavam numa situação que não era agradável, tinham essa consciência, mas também tinham a vontade de se entenderem. Sim, por porque isso- é a única maneira de tu Sim. suportares as coisas. É assim, a partir do momento que nós tomamos a decisão de estar numa relação, não há outra maneira se não fazeres as coisas a dois. A única coisa que nós tínhamos a certeza era que nos tínhamos um ao outro. Pois. Certo, isso é tão importante que é, no Eu final de fui-me por aí. contas, somos companheiros Exato. um do outro, vamos ver isto de uma forma clara e consciente. Às vezes, quando surgem problemas entre os casais, é um ataque constante e as pessoas não param para refletir. Vocês fazem essa paragem. Não é um contra o outro, estás a perceber? E que não há aqui uma agressão. E quando eu partilho algo que me incomoda na Catarina, cada vez mais eu sinto que ela compreende que eu não estou a acusá-la do que quer que seja. Eu estou a dizer, olha, esta situação atingiu-me desta maneira, fez-me pensar nisto. Não é necessariamente... Porque muitas vezes o que tu fazes é um tom acusatório, não é? Tu dizes, tu fizeste-me isto, tu fizeste-me aquilo. E na realidade não é isso que acontece. O que acontece é, olha, essa atitude fez-me sentir desta maneira. Sim, sim. E eu acho que isso nos permite conversar mais facilmente sobre as coisas. Tu alguma vez duvidaste do teu sentimento por ele? Não, Ou vice-versa? houve uma crise em que ele não tinha a certeza do que sentia por mim. Mas E já tínhamos casado nessa altura. sim, sim. Uma das grandes questões da perturbação obsessivo-compulsiva é as dúvidas na relação. É e se Será eu não que eu gosto não dela? gosto e acho que gosto? E será que eu não gosto? que Será que achavas gosto? isso? É um padrão obsessivo. Às vezes Às vezes podia pode ser o simples facto de eu olhar para uma rapariga e sentir ou atração ou achar que era bonita e isto colocar-me uma dúvida obsessiva na minha cabeça de se tu estás a pensar isso, quer dizer que já não gostas da Catarina. Isso eu não gosto. E será que eu gosto? Será que não sei o quê? E como é que tu lidas com isso? Que Pois. é, ele está a duvidar, mas tu- eu tenho sim. que acreditar que isto é uma doença que ele tem e ele vai perceber que afinal gosta, ou simplesmente eu não sei se também consigo continuar nisto porque
também é a minha vida que está em jogo e, portanto, eu vou seguir a minha vida. Quando a dúvida vem deste padrão de ansiedade, vem de um sítio de ansiedade e neste padrão obsessivo, é uma dúvida que vem com muito medo associada. Não é uma dúvida Sim. que tu chegas ao pé da outra pessoa e dizes, olha, estou aqui a pensar, não é uma coisa serena, não é que tenha que ser serena, mas não é uma coisa racional e ponderada. É uma coisa que vem cheia de medos à volta. Sim. E eu aprendi ao longo destes anos a perceber isso. Tu não nasceste com essa doença. É uma coisa dele. Ponderaste se realmente conseguias continuar assim? Ou seja, Claro. Nunca verbalizei. E essa coisa de ponderar se queria continuar ou não até foi bem mais recente. Quando mudámos para a casa nova, e ele começou a criar uma obsessão de que havia materiais perigosos e íamos morrer todos intoxicados. Pronto, era assim uma coisa. E foi uma coisa que teve um impacto muito grande nele, mais do que as outras crises todas anteriores. E eu vi-o completamente perdido. Fiquei, sei lá, quantas noites sem dormir. Sim, ele não E eras tu que funcionava. tinhas que o amparar. Ele não funcionava. Sim. mas eras tu que estavas lá para o amparar, para o tranquilizar. Acho que sim, sendo que eu também tinha que estar. E quem é que para as fazia isso miúdas contigo? E para as... Lá está, e quem é que Percebes? fazia isso contigo? Eu Ninguém. tenho a minha rede de apoio de 4 ou 5 amigas que são o meu SOS, é que eu ligo. Eu facilmente peço ajuda, não me deixo. Não tenho poderes especiais, portanto. E isto para dizer que, a par destas crises e destes momentos que eram muito difíceis, eu via sempre nele uma vontade muito grande de contrariar a situação, de não se deixar levar pelas situações. E nós temos casos próximos de pessoas amigas que muito mais facilmente se deixam ir. Vocês não se dão como garantidos, um ao outro, ou dão? Não. Eu já dei mais. É? Eu Nunca digo dei. sempre à Catarina. Nunca dei por garantido tenho e a tenho essa certeza- noção de que é um trabalho constante. Tens noção Tenho. que o essa podes noção. perder Sim, e sim. que tu também a podes perder. Eu tenho... Ou vocês Mas houve acreditam uma altura- que não? Mas houve uma altura que eu Não. não tinha tanto essa noção. Quando é que tu começaste a perceber que ela não era garantida? Uma primeira vez que foi muito básica, que quando nós deixámos de namorar, pai, com 20 e quê? 22, 20, por aí. Antes de vivermos juntos. Que eu achei que a relação precisava de um tempo e acabei por telefone, espetacular. E há um dia que, mas nós de vez em quando ainda falávamos, e há um dia que ela diz que vai para Barcelona. Era uma E eu proposta lembro de que trabalho. aí tive aquela coisa de, espera aí, não estamos aqui a brincar. Ele achava que não tinha que se regar a relação. Não sei, a Catarina desde há uns anos, já largos, que trabalha muito sobre a sua maneira de ser. Eu ia dizer isso, eu acho que tem diretamente a ver, eu acho que a Não atitude tem- dele tem tem a ver- diretamente sim. a ver com uma mudança que houve muito grande em mim, mas Sim. que eu decidi fazer Sim. de dentro para fora. Nós éramos miúdos quando fomos viver juntos, nós tínhamos 23 anos. E, entretanto, imagina, isto parece que foi muito tempo, mas, na verdade, casámos, vieram as filhas, e eu, de repente, ao final da terceira filha, não é? É que eu tenho tempo para pensar em mim e penso assim, bem, eu sinto-me muitas vezes apenas estrutura desta família, do género, eu sei que sou um pilar, mas agora tenho que viver dedicada a mim também. E foi aí- foi a primeira vez, acho eu, na minha vida, em que eu me priorizei, em que me coloquei na minha agenda. Houve aqui um Olha, efeito colateral. isto é muito interessante, que é quando tu te começas a priorizar e a perceber, ok, eu sou mãe, mas eu também sou a Catarina, Exato. e é aí que tu começas a tremelicar do género, ai, calma que... Primeiro, eu acho que isto não deve acontecer. Tu tens que conquistar o amor de alguém. O amor ou existe ou não existe, trabalha-se ou não. Mas, por exemplo, e eu acho que isto será mais da parte das mulheres, quando o casamento está mal, subjugam-se mais à relação. Sim, às vezes isso acontece, E procuram, é uma coisa mais e antiga, procuram mas- agradar, estás sim, a mas perceber? que acontece. Para que a pessoa sinta isso. E eu acho que é exatamente o contrário, que a melhor maneira de tu voltares a criar algo na relação é tu ganhares essa independência. Sim, mas sim, ela sim. tem amor próprio. Pois. Mas não tinha muito. Não tinha. Eu sempre tive, desde miúda, desde adolescente, uma autoestima muito frágil. Eu e a minha irmã Sara, que tem menos de 2 anos que eu, somos as pessoas mais diferentes uma da outra, e havia pessoas na família que diziam que eu era a gordinha e ela era a magrinha. Eu fiz ginástica no Sporting e tive que tomar medicação por causa da asma, que tinha muitos corticoides. E na altura era assim, os medicamentos eram assim. E o meu corpo inchou. E depois nunca mais voltou àquele que era. E eu então cresci com essa coisa de lidar com a imagem. Mas eu tinha uma autoestima muito frágil. E quando começámos a namorar e tudo, eu sentia isso. E ele ajudou-te a conquistar esse amor Sim, próprio? sim. Era a pessoa que me dizia de várias maneiras, e às vezes sem dizer, sem falar, que eu era bonita, ou que me valorizava, ou que eu era uma pessoa inteligente, ou que sabia dizer, que sabia falar sem lá das coisas, ou que elogiava. E eu não cresci com muitos elogios. Claro que ajudou a autoestima, mas
é um trabalho que tem que ser feito por nós. Tu tinhas autoestima em baixo. Quando o conheces, ele te começa a elogiar e a dizer aquilo que ele está a ver, tu acreditavas nisso? Não, achava Eu disse, que olha, coitadinho. eu assim, olha, ok, vamos começar a namorar daqui a 4 ou 5 dias, percebeu que bateu com a cabeça em algum lado e vai-se arrepender e está tudo acabado. Era para tu Tu veres acreditavas o que é que nisso? Claro. Eu não era o estilo dele. Eu era não o meu tinha estilo, nada a lá ver está. com o Qual estilo era o teu dele. estilo? Sei lá, era gajas boas, assim, boas, mesmo boas, que tipo assim... Olha, as gajas de Hermesinde, Hermesinde. que é lá que vai ser o vosso Vai ser a espetáculo. estreia. Já percebi porque é que é em Hermesinde. Que anda gajas boas. Que ele dá gajas mesmo boas. Estás a ver, olha. Ela não acreditava nela e tu vias coisas que ela não via. O que é que tu sim, vias? E eu acho que comecei a reparar em pormenores, mesmo em aspectos físicos, algo que eu falava muito, que era que eu gostava muito da ponta do nariz, dos Falava da lábios, ponta do nariz. Os olhos. a curva dos lábios, os caracóis. Ah, sim, o cabelo. O Falava cabelo. muito. Eu tinha o cabelo todo aos canudos na altura. Parecia uma boneca de porcelana. E tu com o gostavas cabelo disso? todo. Sim, do cheiro. Como é que vocês expressam o vosso amor? Porque há muitos casais que pensam que o demonstrar é só com atitudes. Tu verbalizas o que sentes pela Catarina? Eu verbalizava muito, deixei de verbalizar e agora eu procuro, e eu digo isso muitas vezes à Catarina, que é, eu tenho que te dizer mais aquilo que eu sinto, porque muitas vezes eu sinto e simplesmente não o expresso. O que é que tu ainda não me disseste que sentes que já devias ter dito? Olhar para ela e dizer que está bonita, gosto de como está hoje, ou simplesmente Que é que de gostas olhar hoje? para ela. Gosto cada vez mais do modo como ela fala. Primeiro, a vontade que tem cada vez mais em dizer aquilo que pensa e a importância que ela, se calhar, ainda não compreende que tem para as outras pessoas. Gosto muito e estimula-me. Nas relações há muito isto de agora vivemos um para o outro. Sim. E a minha questão é, e esta questão também da admiração e do veres o potencial dela, isto resulta porque nós vivemos a nossa vida, mas respeitamos muito a individualidade de cada um. Claro. Eu não deixo de ser a Catarina e demorei muito tempo a encontrá-la ou a encontrar-me, e ele não deixa de ser, para nós lá em casa, o Tosé. Tu dizes uma coisa muito interessante, e eu quero falar, que é quando tu estás a falar sobre ele e tu dizes assim, porque é que eu gosto dele, ele diz, porque ele faz-me rir, fazes-me sentir amada. Sim, faz. Mas há aqui a outra, fazes-me sentir desejada. Sim. Porque eu vi uma partilha tua também nas tuas redes, precisamente sobre o sexo e a sexualidade, que tu disseste que durante muito tempo tu olhaste para o sexo de óculos embaciados. Sim, sim. Tu dizes mesmo, eu cresci com preconceitos sem querer ser notada, mas ao mesmo tempo triste por não o ser. Claro. Em que é que o Raminhos te ajudou a desembaciar os óculos? Porque fomos cada vez mais dizendo coisas um ao outro, verbalizar as coisas. Mas, por exemplo, deixa-me fazer esta durante pergunta. o dia eu agarro-a muitas vezes. É isso que eu queria saber, porque imagina... Ah, não, ok, pronto, que ela quer saber o que é Não, que a porque gente eu faz. acho, Exato. eu acho que este Isto ponto... tudo foi para chegar aqui. Não basta... nesta parte. Malta, Eu mas é agarro-a assim, muitas vezes assim. não basta só sermos altos companheiros, eu acho que tem que haver tesão, tem que haver paixão, tem que haver... Ela pode não existir sempre, mas é importante saber. E eu questiono-me, Sim, e nesses momentos existe sempre. como é que é a vossa vida sexual, no sentido de, porque é que eu faço esta pergunta e vocês vão até onde vocês quiserem. E também podem dizer, ó Belinha, nem sequer quero responder e também estou na boa. Não, porque isto é... Imagina só. eu fico só aqui a imaginar-vos os dois, e agora imaginei. Mesmo aí nós crescemos imenso. Pois, era porque de isso. início Porque tu tinhas... era uma coisa muito mais, claro, que era uma coisa de descoberta, mas eu sentia muito mais, tinha pudores. Imagina, uma pessoa para já tem uma autoestima um bocado fragilizada, que evitava, eu tive uma fase da minha vida que evitava olhar-me ao espelho. Imagina, despida muito pior do que vestida, não é? Com luz. Imagina, nesse momento tão íntimo, eu tinha muitos pudores na minha cabeça. Havia uma altura que tu, quando éramos bem mais novos, pedias ou para baixar a luz, Sim, ou sim. para... Mas eu Claramente. entendo-a. Sim, eu Claramente. não estou a dizer que não, mas o que é que eu dizia muitas vezes? Não, mas eu quero Mas te eu ver. quero ver, exatamente. E isso incomoda, não é? Incomoda, mas por outro lado, Ele quer também olhar. por outro lado tu pensas assim, é porque ele me Gosta. acha bonita ou porque eu lhe dou tesão, Na não é? realidade Porque senão não era para queria eu ver olhar. o que é que eu estava a fazer. Não, é tão parvo. E a partir do momento que começas a sentir-te mais confiante porque pensas, epá, ele deseja-me, a vossa relação na cama, por exemplo, a partir daí, melhora no sentido de ser mais, É muito... não só o by the book e ser uma coisa mais... Assim, Sim, não tem nada a ver. A nossa relação sexual nos últimos anos,
é muito melhor do que nos primeiros anos. Mas o que é muito melhor? É como... Primeiro, porque não Há temos uma coisa pudores importante. no sentido. E comunicação. Nós dizemos as coisas. Eu digo o que é que Dizemos quero, gosto, o que é que o que não gosto. gostamos. Sim, é o que isso. nos apetece. Eu o que estou não muito à nos vontade apetece. porque a Catarina gosta de tudo. Eu não é tenho dor de esquisita. cabeça. Eu sou a pessoa que não tem dor de cabeça. Eu não tenho Pronto, problemas em eu não admitir. tenho, Eu sou eu o não que tenho tenho dores de cabeça. É muito raro. Mas, mas o diálogo é super importante. Mas Claro estás a que é. ver, olha, isto, por exemplo, é uma questão. A Catarina é muito mais disponível para o sexo do que eu e não tem a ver com falta de desejo. Muitas vezes, por mim, tem a ver com preguiça só. E nós já falámos sobre isto e eu expliquei que é preguiça e que eu tenho de trabalhar sobre isso. Porque eu fico no mental. Eu muitas vezes desejo e quero, mas fico aqui, tipo, e fazia, e acontecia, e não sei o quê. E, Pronto, já entretanto, está. adormeceu. Vou dormir, percebes? E fica tudo na cabeça. E agora, não, eu pensei, eu fazia, vou já fazer, percebes? Às tantas, sim. tu verbalizares que não é possível, mas que Sim. é quase tão importante como a coisa acontecer. Seja para esta área, seja para... Qualquer. Precisava mesmo de ir um fim de semana contigo, agora não conseguimos, temos imenso trabalho, mas era o que me apetecia. Há momentos em que eu posso desejar a Catarina e naquele momento não podemos fazer nada porque realmente não acontece, mas Sim, dizer... a nossa casa está sempre muito povoada. Está muito cheia. Mas naquele momento dizer... Olha, sabes o que é que me apetecia agora? Era fazer isto. E pronto, não E às acontece. vezes não mas já é aconteça. fixe. Mas isto é quase uma espécie de preliminar, Pois porque é, mais fica ali, tarde... fica a informação retida. Isso é uma boa dica, porque realmente às vezes estamos tão embrenhados nas nossas tarefas familiares e profissionais e é verdade que às vezes nós nos esquecemos também Sim. deste nosso momento. E quando a gente sente essa vontade, tem É que isso dizer, que eu estou a dizer. mesmo que não dê para acontecer. E eu acredito Porque que- isso já dá borboletas, não é? É. Sim. Tipo, só É. dizer, pronto, a gente não vai fazer agora, mas só o Elas- facto de ele estar a dizer Mas que... é- Exato, mas elas é- estão cá e começam a esvoaçar outra vez. Aliás, vi uma partilha tua, Catarina, quando Ela foram andou a ser agora, minha stalker. que foi quando vocês foram à Tarde é Sua, falar do vosso espetáculo com a Tânia Ribas, e sim. tu fizeste uma partilha muito interessante que foi, ele disse que eu estava gira, e o impacto que esse está gira teve na vida dela. Porque o post que ela fez atenção, foi incrível. Mas atenção que eu digo-lhe muitas vezes que está gira e nem sequer está maquilhada. Ah, sim, não é? Porque Sim, mas a Eu questão até nem era gosto- essa. Não, isso é que é uma questão curiosa. É engraçado, ele até nem acha piada quando eu arranjo o odeio cabelo. quando ou ela arranja não o sei cabelo. quê. Não, mas eu sei, mas... Eu gosto assim, gosto de estar negligente. Não, mas ela estás a estava ver? assim. Desde estar desgrenhado, não é? Ela estava assim, mas foi a questão de... Sim. É tão bom quando a gente verbaliza É e isso. diz... Sim, é verdade. E tu dizes outra coisa sobre o facto de gostares dele. Dizes, eu vou continuar a azucrinar-te a cabeça ou obrigar-te a socializar, mesmo quando preferes estar sozinho. E a pergunta que eu tenho para fazer aqui é, até que ponto é que isto estimular-te a fazer outras coisas é bom para ti ou, pelo contrário, também te está a obrigar a ser uma coisa que tu não és? Vocês têm isso no sentido de, eu desejo muito que tu sejas mais assim, mas consegues perceber que Sim. isso também não tem a ver com a tua personalidade? Eu acho que nunca tivemos a pretensão de mudar o outro. Agora, quando achamos que uma coisa que ele pode não estar a querer fazer, e eu tenho a certeza absoluta porque o conheço, que lhe vai fazer bem, eu vou insistir para ele fazer isso. Às vezes eu também tenho que perceber, ok, não me apetece muito ir a esta festa ou a este jantar da família, mas eu percebo que é importante e que eu vou acabar por gostar. E vou. Eu digo isso porque isso é um tema em muitos relacionamentos. Pois é, tu sim, tens que mas fazer não. tudo em conjunto e tens que fazer tudo... Não, por acaso não. Eu prefiro que ele vá sozinho do que ele diga que não vai só porque eu não posso ir. Também já deixei de ir por perceber que não era uma boa altura. Estás a dizer, gostava de ter ido, mas pá, Sim, às vezes calha em alturas em que estás alturas- mais fora. Ou, que, ou não é só isso, não é? ou que eu estou mais fora ou que eu percebo que Sim. está mais complicado em casa. Estás a perceber Pois. do Não, volume de trabalho. Sim. E porque é uma escolha tua. Sim, porque é uma escolha e não fico chateado com essa escolha, nem lhe vou tirar disso à cara. Mas eu digo sempre, ele sabe Sim. que há alguma coisa que se calhar muitas outras pessoas teriam de dizer, eu tenho que perguntar à minha mulher. Ele sabe que muito antes de me perguntar eu estou a dizer para ele ir. E Porquê é que há casais que são ao contrário? O que é que está mal naquela relação? E eu faço esta pergunta porque seguramente que agora estão pessoas a ouvirem-nos que pensam assim, eu às vezes eu quero tanto fazer isto, ou eu às vezes sinto isto e não consigo dizer porque vou ser mal interpretada. Crenças que tu trazes da tua infância, da tua família, da tua estrutura, de coisas que foram sempre feitas assim, mas os meus pais sempre foram os dois. E falta de comunicação, de tu sentes essa vontade e essa abertura de querer dizer as coisas e de falar, mas
porque também nunca o fizeste, não o vais fazer, porque achas que vai ser mal interpretado pelo outro. Existe muito a ideia de que ele e ela estão em equipas diferentes, ou que estão um contra o outro. Ou Sim, é tu verdade. foste o mês passado, este mês sou eu. Porquê? Mas apetece-te ir, mas apetece fazer isso. E eu acho que nós sempre tivemos esta coisa que somos a mesma equipa. Cada um com as suas individualidades, não é? Cada um com as suas especificidades, mas somos da mesma equipa. E depois de nascerem as filhas ainda mais. É a nossa equipa contra a delas, claramente. E também não há aqui uma necessidade de trabalhar também a sua individualidade, o seu amor Sim. próprio, porque Sim. vocês respeitam muito o espaço um do outro, mas gostam um do outro. Sim. Quando os casais estão juntos, eu questiono-me se o amor próprio não fica um bocadinho de parte, porque agora o meu amor é para o outro. Epá, isso nunca dura muito. Se tu deixares de cultivar o teu amor próprio e deixares de pensar em ti porque vives para o outro, mesmo que dure muito, não vale a pena. Sim, mas essa sim, a questão das crenças eu acho que é... É verdade. É Nós o que quando tu- quando fomos viver juntos, ao sábado de manhã, eu dizia, agora é sábado de manhã, temos que arrumar a casa. E houve um dia que ele disse, mas porquê que é ao sábado de manhã? E sabes porquê que era ao sábado de manhã? Porque Porque na era minha quando- casa, toda a vida foi ao sábado de Mas manhã. é gira esta parte Percebes? dele. Ele disse, mas porquê que é? Olha, já viste, ó Raminhos, A casa é nossa, pode ser quando nós quisermos. O teu E la- eu, aquilo para mim foi assim, tipo, a sério? Mas já viste, ó, Raminhos, É tão ridículo, mas é é, muito- é o que tu trazes, te traz. é muito interessante esta tua parte, que tu tens esse transtorno obsessivo-compulsivo, mas se calhar podes pegar como inspiração esse teu outro lado, que é tão leve e descomplicado, Em algumas para as tuas coisas, outras sim. coisas, que é, mas porquê é que tem que ser assim? Eu acho que a forma de pensar o relacionamento, o mindset de um relacionamento, e esta é uma pergunta que vos lanço, para o comum dos mortais, está um bocadinho desfasado daquilo que é a vossa realidade. Porquê é que às vezes não resulta nas relações? Tem a ver com a forma como olham para a relação de um com o outro? Eu acho que há muitas vezes, e ainda há pouco tempo nós falamos sobre isto, a Catarina é a minha companheira. E ser minha companheira é mais do que é a minha paixão. O companheira envolve aqui uma data de coisas. Envolve paixão, amor, amizade, partilha. Estas coisas não estão sempre presentes a tempo inteiro, nem estão sempre ao mesmo nível. E eu acho que muitas vezes as pessoas centram-se muito numa delas, na esperança que ela esteja sempre em alta, como por exemplo a paixão ou o amor. Sim, sim. As pessoas já não têm tempo para os dias frios de uma relação. E há dias Não frios. tem tempo, não percebes? tem paciência, não... Há dias frios, há dias que tu não estás tão apaixonado ou por alguma razão. E dias, às vezes, o dia não é um dia físico, mas pode Não, ser e dois há ou dois, dias- três dias. E ou há assim. dias que não estás apaixonado e há dias em que a outra pessoa te está a Irrita. irritar profundamente. Irrita. Mas vamos lá ver uma coisa. Mas tu percebes que esta noção de companheirismo Cabe tudo cabe aqui tudo, dentro. É um percebes? caminho muito longo, É um- onde cabe tudo. Não, eu acho que é. Vocês têm sempre que ter bem ciente uma coisa que é: porque é que eu estou aqui? Porque se tu não souberes, a partir do momento que tu não sabes, a disciplina e o foco na relação vão deixar de existir. Eu faço aqui uma comparação até como nas corridas. Eu tenho que amar correr, porque nos dias que eu não tiver a motivação, eu vou ter que colocar a disciplina. Ou seja, Sim, eu sim. amo Sim. verdadeiramente, porque nos dias em que eu não estiver motivado e que estivermos mal, eu vou aplicar a disciplina E não é da só isso, relação. e a pensar sim. o que é que colocas em causa. Quando tu pensas em desistir de uma relação, o que é que estás a colocar em causa? O que é que tu vais perder? Eu nunca traí a Catarina e as pessoas que estão a ver a dizer e como se fosses dizer eu nunca traí a Catarina, que acredita quem quiser. Já tive muitas propostas, mas nunca aconteceu. Primeiro por amor e depois porque tu pensas o que é que vale uma noite com uma gaja ou com um gajo e perderes tudo o resto. Mas olha, sabes que Percebes? agora estavas a falar disso, eu estava a olhar para a Catarina e há aqui outra coisa deliciosa na vossa relação, que vocês estavam a falar de um ângulo e eu estava a ver outro. Tu não controlas, Sim. ou não controlas sim, sim. os estímulos que tu recebes. Desenvolver numa relação o poder de encaixe. Tu agora estavas a dizer, pá, eu já tive bué convites, mas tu também sabes que quantas e quantas vezes há casais que se dizem isto, é uma discussão lá em casa. Mas tu não tens Catarina culpa. também já teve convites, hein?
Sobretudo quando estava em Angola. Ai, sim, os Os angolanos angolanos ficavam achavam loucos muita com ela. piada. Sim, Mas estás a ver, ou seja, estamos a falar de que, ok, nós estamos os dois numa relação, mas é normal de fora elogiarem-nos, olharem para nós, quererem-nos, desejarem-nos, e nós temos que perceber que isso faz parte da jornada. E que não E eu quer não- dizer nada. E atenção, quando a Catarina, às vezes a Catarina, é uma coisa que eu não digo muito, porque é muito passageira, que é, às vezes a Catarina, se fala bem de um gajo, ele fica com ciúmes, como é óbvio. É um estímulo diferente que eu não estou habituado. Ou seja, é um ciúme que eu transformo em algo positivo e não na ciumeira típica do estás a olhar para aquele gajo, está-te a faltar alguma coisa, Sim. estás a perceber? Porquê é que decidiram ter filhos? Foi ele. Foi ele que decidiu casar, foi ele que decidiu ter filhos. Ele é que Então, decidiu isso tudo. Eu vocês- estava bem. Queria ser mãe, mas não era aquela coisa de... Não tinha uma data, não tinha posto um prazo. Mas é preciso os dois quererem. Sim, Opa, eu acho que sim, acho que acho que sim. Faz Porque já é sentido. tão difícil, os dois querendo, quando um bebê nasce... sim. Imagina se um dos dois não quisesse. verdade. Em casais que se dão lindamente, uma criança é capaz de destruir um casamento assim. As crianças não vêm unir os casais, as Nunca crianças na vêm vida. colocar os casais à prova. Sim, sim. Será que quando duas pessoas se adoram e se amam, faz parte do percurso da vida Ter filhos? ter filhos? Pode Não. fazer ou não. Acho que pode fazer ou não. Há essa pressão da sociedade, não há? Eu acho que há, mas eu acho que lá está. Se tu tiveres essa capacidade de não fazer fretes, porque nós invejamos e falamos disto abertamente. Eu adoro as minhas filhas e amamos, é um amor que tu não tens noção E que não explicas, e claro, que não se explicas, que explica. não dá para compreender. Mas eu invejo muito quem não tem filhos. Porquê? Sim. É a liberdade, não é? Invejamos a liberdade. muitas Invejas vezes. a liberdade, invejas O tempo para fazerem coisas as dois. preocupações que não tens, Exato. que são O muitas. medo. Porque quando nasce um filho, nasce um medo Nasce um que medo. tu nunca tiveste antes. E que nunca vais perder. Tens sempre medo de alguma coisa. Se me ligam da escola, eu não penso que é porque a miúda sujou a última muda Não, que é tem que e já é se preciso dar partiu outra. toda. Eu, quando atendo o telefone, eu estou a imaginá-la numa ambulância de Mafra para Lisboa, não é? Para o Santa Maria, com a cabeça aberta. Ou... E para além dos dramas, às vezes tu chegas cansado do teu dia Ai, sim. e ainda tens que ouvir os desaforos de uma criança. Porque é o normal, que não é? Que é a vida Mas dela sim. também, não é? Mas então coloca a questão, porquê é que queriam ter filhos? Porque se calhar queríamos multiplicar aquilo que nós sentíamos, sei lá. Oh. Eu tenho um bocadinho isso, de Tão deixar, bonito. olha, temos aqui uma coisa tão especial, vamos pôr mais gente nisto. Terás pessoas que têm um pensamento mais racional sobre a coisa. Mas eu acho que no meu caso não é racional, eu acho que é isso que tem a ver com a continuidade, com o trazeres alguém ao mundo que de alguma maneira vai continuar a tua história. Até se diz muitas vezes que a maior maneira de tu garantires a imortalidade é exatamente essa. O que eu acho mais fantástico nisto de ser mãe é perceber, para já, olhar para aquelas miúdas e perceber como crescem e o que aprendem e vibrar quando estão felizes porque conseguiram fazer alguma coisa e também ficar um bocadinho tristes se estão tristes com alguma coisa e a preocupação, isso tudo faz parte. Mas às vezes, sabes, imagina, estamos a jantar e uma delas diz uma coisa pá, que faz todo o sentido ou tem um comentário qualquer muito empático em relação a outra coisa qualquer e tu pensas, há uma coisa que estou a fazer bem. E ficas contente por elas, por serem estas pessoas, porque tu tens um filho, deixa de ser teu, é do mundo, não é? É lançado ao mundo. Mas não deixas de ter aqui um cordãozinho umbilical transparente sempre ligado, não é? Mas sentes essa alegria, Sim. porque vês que também é Porque fruto da também- tua educação. Exatamente, mas é engraçado. É nesse sentido. Mas é engraçado tua porque elas educação, três são claro. super diferentes e tu és a mesma pessoa. Sim, mas eu Sim, não mas estou a tu falar... também tiveste momentos, estás a educá-las em momentos diferentes. Sim, não, Não é? e tens abordagens diferentes. Nós não temos a mesma abordagem com as três. Não, mas eu nem estou a falar... Quando eu falo de educação, eu falo de valores. Ou seja, Sim, por sim. muito diferentes que elas sejam, os valores são os mesmos. São, até porque os valores que elas interiorizam não são aquilo, não é o que tu lhes dizes, é o que elas veem. As crianças aprendem por imitação. É o Sim. poder do exemplo. É. Dizes mais e elas aprendem mais com aquilo que tu não Fazes dizes, e com o que tu fazes. com o que tu fazes, do que propriamente com aquilo que tu dizes. Captámos muita coisa na nossa infância só através de olhares ou momentos da nossa família, não é? Uhum. E isso nota-se muito bem. Os miúdos absorvem
mais aquilo que não se diz do que propriamente aquilo que se diz. As atitudes, o modo como tu lidas com as pessoas e o facto, por exemplo, de nós falarmos muito em casa, Sim. entre nós. Não é só entre os dois, falamos muito todos. Mas o falarmos É entre verdade. dois permite que elas também falem entre Sim, elas sim. e connosco. Há aqui 2 pontos fundamentais que eu acho que é o sucesso da vossa relação, eu estava aqui a ouvir, que é tão simples. É a consciência, tenho que parar e estar consciente do que é que estou a sentir, como é que me estou a relacionar, e a comunicação. Sim, sim. Sim. Quando falta consciência, porque se não houver consciência, vocês andam sim, vais ao esquece, sabor do vais- vento. e depois não há vais a- comunicação, estragou Ah, tudo. A consciência é um par de remos. E Porque eu- se não houver consciência, tu vais com a maré. É para onde te levar, é onde tu vais arrastada. Sim. O que é que estas 3 filhas trazem de bom na vossa relação? O que é que melhorou muito a relação de vocês os dois? Eu acho que tem muita piada às 3. É verdade. Não é verdade? Elas têm muita graça e dizem coisas com muita piada e são muito irónicas. Eu acho isso delicioso, porque sempre foi uma coisa que eu valorizei. E não é que tínhamos, desde pequeninas, posto a dizer piadas ou contar anedotas Não, mas porque lá elas está, fossem assim, é mas o que é eu delas. tenho- é o que elas têm e é o que É têm em delas, casa. da mais velha à mais nova. Eu acho que elas Eu acho trazem... que o orgulho que tu sentes naquelas miúdas é quase como Sabe- se impactasse, não é? Porque é de género, olha, estamos a fazer um bom trabalho aqui Não, com não é estas só isso. 3 O que eu miúdas e gosto elas mais, acrescentam-nos muito. o que eu gosto mais é tu vê-las a crescer. Sim, O processo de desenvolvimento emocional, coisas que tu não tinhas e que tens, as conversas que passaste a ter, o companheirismo. Na verdade, nós somos todos o porto de abrigo uns dos outros. sim, é verdade. E é engraçado porque essa simplicidade das crianças ajuda também a descomplicar alguns É processos. verdade. E depois porque elas Não é? gostam de ti de uma maneira incrível. Tu sabes como é que tu gostas delas, não é? Porque és tu. Mas a maneira como elas mostram que gostam de ti é uma coisa arrebatadora, não dá para explicar, não é? Às vezes quando em conversas ou atitudes ou quando, olha, no meu último aniversário as 2 mais crescidas escreveram coisas para mim. Pá, aquilo é... Tipo, ninguém na vida vai gostar de ti assim. Aquilo que vos alimenta é que no meio da adversidade e dos momentos mais turbulentos são uma família e vocês estão todos os dias, com esses pequenos pormenores, a receber amor. A vossa relação dura desta forma, mesmo por esta questão do desafio. Isto é um desafio familiar. Depois vocês têm os vossos desafios interpessoais, seja melhorar a vossa relação sexual, seja irem passar férias, seja... Pá, estão sempre a melhorar. Vocês colocam, eu já reparei, vocês colocam sempre sementes. E agora um mata, o outro esfola. E outro exemplo, por exemplo, a nível profissional, é... Bora fazer este espetáculo. Bora! Ainda estou para perceber se foi boa ideia. Não, estou a brincar. O que é que isto está a trazer de bom para a vossa relação? Porque tu nunca Até pisaste... agora nada. Muito stress, não, estou a brincar. Eu nunca pisei o palco, de facto, eu sempre fui uma pessoa dos bastidores, essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, várias pequenas coisas nos últimos tempos, nos últimos anos, levaram a perceber que, ok, era o passo a seguir. É natural, era como se, não estando à espera, isto já fosse expectável. Para já este nome, o Não Prometemos para Mais Ninguém, tinha a ver com os diretos que nós fazíamos na pandemia. Sinceramente, com o intuito de entreter as pessoas, porque a gente não ganhava nada com aquilo, e preparávamos, tínhamos algum trabalho até a preparar as coisas, mas que era giro e que nos dava gozo aos dois fazer em conjunto. No último espetáculo dele, houve 2 ou 3 vezes que eu tive uma pequenina participação no final, porque ele me chamava e as pessoas faziam algumas perguntas. E eu acho que esse bocadinho corria bem. E depois porque eu, ano passado, decidi não ter nenhum grande desafio profissional, tirando o podcast, que faço com muito gosto, também, Sónia. Este ano achei que já fazia sentido ter um desafio profissional, que acaba por ser também um desafio pessoal. Apesar de ser uma coisa profissional, Sim, é é pessoal. muito pessoal, porque nós não vamos interpretar um papel. Sim. Nós não temos 2 personagens, nós somos nós, a Catarina e o Tosé, a falar perante as pessoas. Normalmente há sempre esta questão de quando os casais misturam a vida pessoal com profissional. Eu coloco-me só o que é que tudo isto vai trazer de bom. Não é bem um passo na evolução da relação. Tu não precisas, os casais tipo, não precisam de fazer um espetáculo Claro. para evoluir na relação. Eu acho que é
uma mostra do nosso compromisso. Não para as pessoas, mas entre nós. Porque é nós também validarmos a nossa relação perante os outros. E o facto uma de coisa- falarmos sobre ela também nos coisa leva a pensar em coisas que não pensávamos há muito tempo. É como, por exemplo, quando pensas em casar, é muito diferente quando dizes eu vou casar e quando dizes às pessoas eu vou casar. Estás a assumir um compromisso perante as pessoas também. Ou quando dizes eu namoro com esta pessoa. Ou quando andas só aos beijos e ninguém sabe, mas quando tu dizes esta pessoa é a pessoa com quem eu namoro, tu estás a assumir um compromisso perante os outros. E eu acho que nós estarmos a expor a nossa vida desta maneira é assumirmos um compromisso um com o outro. E assumirmos, é isto que nós fazemos. E É na isto que verdade nós é mais somos. uma partilha do que uma Sim, exposição. Sabes E porquê? é uma Porque- partilha, não é uma, isso é importante. É não, uma não é partilha. uma lição para ninguém. Porque não temos, achamos que não temos sequer a autoridade qualquer para ensinar o que quer que seja, mas Não. é a nossa partilha. E eu acho que já vai valer a pena se nas pessoas que forem ver aquilo também as puser a pensar na relação delas. A ideia até é essa. Acho que já vai valer a pena por Faça aí. ressoar de alguma maneira. Sim. Qual é o conselho que vocês dão enquanto casal, que está junto há tanto tempo, não é? Que dão a todos os outros que nos estão a ouvir agora, que se calhar muitos deles não andam bem nas suas relações, que querem mudar alguma coisa ou que pensam em desistir. Que conversem, que digam aquilo que querem e que não querem. E que, quando falem das questões, falem de como as coisas vos fazem sentir e não como o outro vos faz sentir. Ou em tom acusatório, não é? Ou seja, não ter um tom a contar as coisas como se fosse uma história. Duas pessoas não reagem à mesma situação da mesma maneira. Portanto, se não reagem à mesma situação da mesma maneira, o problema não está na situação. Quando há algo que vos incomoda, falem nessa perspectiva. Olha, aquilo que aconteceu no outro dia, aquela discussão, aquele tema ou aquilo que me disseste, fez-me sentir assim. E outra coisa que eu acho que é importante, que é, se as duas pessoas estão numa relação e se é uma relação que aparentemente é saudável, mas que está a atravessar por alguma razão um momento menos bom, não assumam que aquilo que o outro fez é uma agressão. Porque todos nós estamos a resolver coisas. E muitas vezes, ou infelizmente a maior parte das vezes, não as partilhamos. O que é que nós, agora no vosso espetáculo, que eu quero muito ver, e que vai começar dia 23, no sítio onde há gajas boas, Hermesinde, Hermesinde. não é? E depois por aí fora, vão andar aí Logo, por todo lado. 23 é Hermesinde e 24 vamos logo para São Miguel, São nos Miguel. Eu sei, e vão estar em Santa Maria da Feira também. Sim. O que é que a malta vai saber sobre vocês que ainda não sabe? Certos hábitos. Coisas que nos passaram pela cabeça em determinados momentos da relação e alguma parvoíce pelo meio. Eu acho que depois disto, eu não sei, eu estou a sentir claramente, depois desta conversa e depois dos espetáculos todos, vocês depois já vêm a um consultório de terapia. Ai, não, nem pensar. Bem, Esquece. Tenho alergia a nunca coaches, digas, e a olha, não estou a dizer que o vais fazer, mas tu não sabes o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque Sim, sim. tu não sabes o que é que vais provocar na audiência. E isso vai ser uma coisa muito gira de se perceber. Sim, mas eu duvido que vá para o cote. Mas podias ter esse potencial. Nunca digas nunca. E se? E se? Sim, Também, sim, não também digo- poderemos aumentar o número de divórcios, nunca se sabe, porque as Não pessoas pode ser. pensam nas relações. Não é necessariamente dá para um mau. lado ou dá para o outro. Não é Exato. necessariamente mau. Desde que fiquem bem. Olha, sabem, o isso é bom. É, O que é o isso? Deixa-nos a sonhar. E É. se? isso. Pronto, e vamos acabar por aqui. Isso. E se? Isso. Gostei muito. Vai ser incrível. Top.